Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Dezenas de passageiros feridos em acidente com 2 ônibus do Transcol em Vila Velha. Quem usa o transporte coletivo denuncia o excesso de velocidade. Preso o homem acusado de esfaquear balconista no centro de Vitória. Ele foi encontrado pela polícia perto do local do crime. Os casos de agressão a animais. O motorista que arrastou até a morte um cachorro continua detido. É a primeira prisão no Espírito Santo depois da mudança na lei que prevê até 5 anos de cadeia para esse tipo de maus tratos. E um funcionário de uma creche para animais aparece em vídeo agredindo cachorros do PET. Ele foi demitido e denunciado à polícia. Jovem de 17 anos é assassinado a tiros quando jogava futebol em Cariacica. Filho de policial assassinado na Serra foi vítima de crime passional. O mandante é o ex-namorado da jovem que ele conversava pela internet. Mudanças no Código de Trânsito Brasileiro. O prazo de validade da carteira de habilitação aumentou. Também tem mudanças na pontuação de multas. E a banheira do seu Luiz finalmente chegou. O TN1 mostrou o decorador tomando banho de caixa d'água porque a hidromassagem veio com problemas. Foram meses tentando fazer valer o direito do consumidor. Olha aí que alegria, a banheira chegou, gente. O TN1 tá no ar. Vem com a gente. Susto logo cedo na Rodovia do Sol, em Vila Velha. 2 ônibus do Transcol se envolveram em uma batida e dezenas de passageiros ficaram feridos. O trânsito precisou ser totalmente interditado para que as vítimas fossem atendidas. Quem costuma andar de ônibus naquela região afirma que o excesso de velocidade pode ter sido o causador do acidente. O acidente aconteceu na Rodovia do Sol por volta das 6 horas da manhã. Foi entre ônibus da mesma empresa. O coletivo da linha 654, Lagoa de Jabaeté, terminal de Taparica, colidiu na traseira do ônibus linha 616, terminal de Vila Velha, Morada da Barra. A pancada foi tão violenta que destruiu a dianteira, impedindo o ônibus de circular. Apesar do impacto, o motorista não se feriu, mas muitos passageiros sim. Várias ambulâncias vieram prestar socorro. Não se sabe a quantidade de passageiros de cada veículo, mas pelo menos 16 foram atendidos pelo SAMU, Rodossol e Corpo de Bombeiros. Eles foram encaminhados ao Hospital Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha, e ao Hospital de Urgência e Emergência em Vitória. Porém, a quantidade de feridos foi maior. Teve quem recusou o atendimento e outros feridos mais leves foram liberados na hora. Esse senhor veio para cá ao receber uma ligação de que a mulher dele estava entre os feridos. E agora estou aqui aguardando, de saber a notícia mais direitinho da minha esposa. Você ficou super preocupado quando soube desse acidente? Bastante chocado, preocupado. Você já conseguiu saber onde ela está e como ela está? Ficou mais tranquilo agora? Eu não conversei com ela ainda, né? Tranquilo ainda não estou. De acordo com informações das pessoas que estavam aqui no local, o motorista daquele ônibus ali, do 616, veio em alta velocidade. Não conseguiu parar porque a pista estava molhada e acabou colidindo na traseira deste outro ônibus aqui, que já estava parado no ponto. Essa empregada doméstica, que não quer ser identificada, contou que a corrida entre os motoristas é mais comum do que se pensa. É comum, todo dia, todos os dias. Você pega o ônibus aqui, você pode até ficar aqui, ó, espionando aqui, você vai ver, eles correndo aqui, isso aqui tudinho. Eles ficam postando corrida com o outro. Teve um dia que eu peguei o ônibus, um estava postando com o outro. Falando, não, eu vou chegar na frente, eu vou pegar ele. Né? Eu fiquei logo com medo, né? Porque eles são doidos. As equipes da Rodossol desviaram o trânsito e auxiliaram o SAMU no socorro às vítimas. Médicos do SAMU chegaram a controlar o trânsito para a chegada de outras ambulâncias. É que até às 8 horas da manhã, nem viaturas da Guarda Municipal, nem do Batalhão de Trânsito haviam chegado ao local. Olha, a repórter Suzy Faria continua acompanhando esse caso e agora traz mais informações ao vivo para a gente. Olá, Suzy, boa tarde para você. Boa tarde, George. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, amigos do TN. Nós estivemos lá e vimos que uma das reclamações mais constantes dos passageiros e de quem mora ali perto e pega ônibus naquele ponto é exatamente esse. Além deles reclamarem que os ônibus passam naquele local em alta velocidade,
haveria essa disputa aí entre os motoristas, de quem fica mais à frente, de quem chega primeiro, de quem cumpre o horário com mais rapidez. A GV Bus, que administra esse consórcio, encaminhou uma nota para a nossa redação dizendo o seguinte, que a empresa responsável pelos dois ônibus lamenta o que aconteceu. Disse ainda que dentro de cada um havia 40 passageiros e que os dois motoristas não se feriram na batida e que aquela ocorrência agora está a cargo do Batalhão de Trânsito. Mas não respondeu, Jorge Bruna, sobre essa questão, essa reclamação dessa empregada doméstica, por exemplo, falando aí dessa disputa e dessa alta velocidade dos ônibus, dos motoristas naquele local. Uma disputa assim meio irracional que hoje acabou resultando nesse acidente. Um outro comentário que nós havíamos ouvido no local, mas não foi confirmado, é de que um ônibus estaria ultrapassando o outro. Quando viu um carro mais lento na pista, o motorista que colidiu na traseira tentou voltar para a pista do lado e acabou batendo na traseira do ônibus que estava lá. De qualquer maneira, trânsito requer atenção. Então, toda atenção nesse caso ainda é pouco para evitar os acidentes. O que a gente vê é que teve muito mais do que esses 15 feridos que a nota também traz, que foram levados para o Bezerra e para o hospital de urgência e emergência em Vitória. Muitos feridos que foram atendidos na hora recusaram atendimento ou foram para casa. Enfim, a nota da GV Bus é exatamente essa, que esta ocorrência agora está a cargo de apuração do Batalhão de Trânsito. Jorge, Bruna. Valeu, Suzy. Obrigado aí pelas informações. E olha, gente, agora a gente fala dos casos de agressão contra animais. Continua preso o homem que arrastou até a morte um cachorro em Jaguaré. Essa é a primeira prisão no estado depois que a mudança na lei que prevê punição mais rigorosa para esse tipo de crime. Infelizmente, gente, esses casos se repetem. Aqui em Vitória, um cachorro da raça Pinscher foi agredido a pauladas por um vizinho que se disse ameaçado pelo animal. Assustado, acuado, amedrontado. Esta é a atual condição do Bob, um pincher de 8 anos que vive em Santo Antônio, Vitória. O comportamento arredio do animal não é à toa. Bob foi espancado a pauladas há 5 dias por um ser humano que tem pelo menos 10 vezes o tamanho dele. Ele latiu para o agressor que já estava no portão com uma madeira de 1 metro, eu creio que 1,20 m. E o Bob latiu. Quando ele latiu, eu já me deparei com aquela cena horrorosa, né? Ele já vinha chorando, gritando. E ele já tinha dado a paulada no cachorro. A agressão castigou o animal, que precisou de cuidados veterinários. A veterinária está achando que ele ficou cego, né? Do olho direito. Ele ficou com a lesão nas costas, né? Com massa de sangue. Eu creio que a paulada passou a atingir alguma coisa na pele dele. Ainda sobre maus tratos contra animais, esta semana vieram do norte capixaba, do município de Jaguaré, imagens que revoltaram. Um ser humano amarrou uma corda em um cachorro e o arrastou com um carro em alta velocidade. Nesta terça-feira, no caso ontem, o responsável por toda essa atrocidade lá em Jaguaré, no norte do estado, foi preso. Ao delegado, ele teve a coragem de dizer que fez tudo aquilo com o animal porque o cachorro estava doente e precisava ser sacrificado. É mole? Pois é. A prisão desse ser humano é a primeira aqui no Espírito Santo, depois que o presidente Jair Messias Bolsonaro sancionou no final do mês passado uma lei que pune com mais rigor o ser humano que cometer maus tratos contra animais. Agora, o ser humano que agredir ou até matar um animal pode ser punido com até 5 anos de prisão. A presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga maus tratos contra animais na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, a deputada Janete Sá, explica que para a lei ser aplicada, denunciar é preciso. Maus tratos contra cães e gatos no país é caso de prisão de 2 a 5 anos. É preciso que haja punição, que o Ministério Público seja célere na denúncia para que essas pessoas sejam punidas e os animais possam ser protegidos. Aqui, em Jaguaré ou qualquer outro lugar, não importa. A questão aqui não é geográfica, mas de respeito. E ele é bom em qualquer lugar.
Respeito é bom com qualquer espécie. Óbvio e simples assim. E olha, os casos de agressão a animais não param. Vamos chamar o repórter Felipe Chicarino, que fala sobre a prisão do motorista que arrastou o cachorro até a morte. E olha, gente, o Felipe também vai trazer informações sobre um funcionário de uma creche-hotel para animais que aparece em um vídeo maltratando cães. Outro caso, né, Chicarino? Bem-vindo ao TN1, boa tarde para você. Pois é, George, Bruna, boa tarde para vocês, boa tarde a todos que nos acompanham pelo TN1. Muito obrigado pela audiência de vocês. Vamos atualizar o caso lá de Jaguaré, George, Bruna? Pois é, né? A Polícia Civil disse pra gente que esse ser humano de 32 anos, ele está preso lá em São Mateus, né? Não cabe fiança esse tipo de crime e esse ser humano, ele deve passar, então, por audiência de custódia ainda hoje. O que é audiência de custódia? É quando ele receberá, quando o juiz, né, de plantão vai receber, então, esse ser humano de 32 anos que foi preso por maus tratos, para decidir se ele continua ou não continua preso. Vamos saber se realmente a mudança da lei também vai ter mudança de comportamento, para ver se ele vai continuar ou preso ou em liberdade. Mais informações sobre esse caso, a Polícia Civil diz que não vai passar porque ainda está sendo investigado também. E os maus tratos contra animais não param por aí. Essa semana, novas imagens que assustaram. Dessa vez, essas imagens vieram daqui de perto mesmo, de Vila Velha. Como se fosse uma creche para bicho, uma creche para pet, né? Que um ex-colaborador, eu falo ex porque não está mais trabalhando por lá, ele cometeu essas duas atrocidades que vocês vão acompanhar agora. Infelizmente, convido vocês para ver essas atrocidades. A primeira imagem, né? Ele está com um sorriso no rosto, né? Um sorriso perverso no rosto, segurando um cachorro, segurando um animal que tem pelo menos 10 vezes menos o peso do ser humano que o agrediu. Ele agride, joga esse animal. Na segunda imagem, né, ele procura um outro cão, no caso uma cadelinha, que segundo ele, a cadela não gosta dele. Para perturbar o cachorro, para perturbar a cadela, ele persegue e joga um objeto nela. Essas duas imagens mostram, né, questões que já aconteciam, que sempre aconteciam, mas que agora estão sendo gravadas e por isso aparecem no nosso feed das redes sociais, aparecem no nosso WhatsApp. E quanto a essa questão sobre esse lugar em Vila Velha, onde ficavam esses animais, e ficam esses animais, né? Uma das donas dos bichos que aparece nas imagens, ela denunciou esses maus tratos tanto na polícia quanto nas redes sociais. Vamos ouvir a fala dela, vamos dar voz então à dona, né? O humano dono do bicho. Vamos ouvir. Quando eu chegava na porta da creche, o Ping pacava e não queria entrar. Vocês não tem noção de como que eu tô me sentindo, como que eu tô me sentindo tão mal, eu tô me sentindo nada, porque eu faço de tudo por eles e agora eu tô me sentindo como que eu nunca posso fazer nada pelos meus cachorros. Isso não vai ficar assim, isso não se faz com uma pessoa, vai fazer isso com um cachorro que não sabe falar, que não sabe se comunicar, gente. Isso não é coisa de se fazer, isso não é gente, ele é pior que um animal, ele é pior que um animal. Pois é, essa fala aí é a da Dalila Silva, que é a dona de um dos animais então que estava nessa creche, ela revoltada, claro, com razão, né, com o que foi feito com o bicho dela. Também temos a fala da Lourença, que é a proprietária dessa creche para animais, né? Ela também se posicionou, deu a versão dela dos fatos. Segundo ela, esse colaborador, se é que a gente pode chamar assim, né, não está mais trabalhando na creche. Vamos acompanhar a fala da Lourença, por favor? A gente acabou de receber um vídeo aqui que arrasou a gente, de uma pessoa que fez uma experiência com a gente. Foi indicação de 2 pessoas conhecidas, inclusive uma delas uma cliente. Cara, eu só tenho pra dizer que todo mundo que conhece o nosso trabalho sabe o amor que a gente tem nos cães, sabe o amor que eles têm na gente. É o tempo todo assim, é grude, é amor, a gente realmente ama, eles realmente amam a gente. E a única coisa que eu tenho pra dizer é isso. O nosso amor é nítido, é claro, quem conhece sabe, eles sentem, eles sabem, e essa pessoa não faz parte da equipe, e que fique claro que foi uma situação extremamente atípica e que não vai ocorrer novamente.
Pois é, sobre esse caso, a Polícia Civil disse que ele foi registrado, sim, e que será investigado pela Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente. E para que essa investigação não tenha problema, não surja problemas, a Polícia Civil não vai mais falar sobre esse caso, só depois que ele for investigado. É isso aí então, Bruna, George, eu devolvo para vocês. E só chamando a atenção que, ao contrário dos animais, a gente tem a capacidade de pensar, de refletir, de escolher. Então, não dá nem para comparar, né? E respeito vale para todas as classificações. Eu volto com você, George, Bruna, uma boa tarde para você, boa tarde para você que nos acompanhou aí, que nos acompanha pelo TN1. Muito obrigado. Valeu, Chicarino. Obrigada aí pelas informações para você ver, né? Só nesse momento de entrada ao vivo, aqui a gente mostrou 3 casos diferentes de agressões a animais, a cachorros. E essas foram filmadas. Você imagina quantas outras não acontecem que a gente não consegue ver, que a gente não fica sabendo porque não são filmadas. Então, assim, fica aí a reflexão para quem está em casa, né? Que absurdo, não façam isso com os bichinhos. Ver um funcionário de um hotel, um lugar que era para os cachorros ficarem bem cuidados, bem tratados, ter um tipo de atitude dessa. É um absurdo, é revoltante mesmo. E que seja punido para que cenas como essa não se repitam, né? Com certeza. Olha, a polícia conseguiu prender o assaltante que esfaqueou um balconista no centro de Vitória no último domingo. O acusado, gente, foi detido esta madrugada próximo ao local do crime. O suspeito chegou no departamento médico legal rindo, na maior tranquilidade. Depois que percebeu que estava sendo filmado, ficou incomodado. Tentou até agredir o nosso cinegrafista. Jadson de Souza Ramalho foi reconhecido como a pessoa que esfaqueou e assaltou um homem no último domingo no centro de Vitória. Depois de fazer o exame de corpo de delito, ele saiu dessa vez tampando o rosto, mas não quis conversar com a imprensa. Ô Jadson, por que você fez aquilo com o rapaz? O suspeito foi encontrado por volta de meia-noite ali no centro de Vitória, nas proximidades do local onde no último domingo ele agrediu, esfaqueou e assaltou a vítima. Os policiais o encaminharam aqui para a primeira regional e em seguida a vítima veio aqui até a delegacia e reconheceu o agressor. O delegado responsável então acionou o juiz de plantão que decretou a prisão preventiva desse suspeito. O crime aconteceu no último domingo. As imagens mostram a vítima no ponto de ônibus esperando a condução, que olha o celular para saber o horário que o coletivo vai passar. Na sequência, o bandido chega por trás e o ataca. Os dois acabam entrando em luta corporal e o criminoso acerta vários golpes na vítima, principalmente na região da cabeça. Silas tinha acabado de sair da igreja, voltava para casa. Eu estava voltando da igreja, eu parei para esperar o ônibus. Do nada o cara veio, pegou, desferiu vários golpes em mim e levou meu pagamento do meu aluguel e praticamente meu telefone. Antes disso, as câmeras flagraram o suspeito perambulando pelo centro da capital. No momento, ele até tenta arrombar uma loja, mas desiste. A vítima foi socorrida e levada para o hospital de urgência e emergência. Ficou com vários cortes na região da cabeça e precisou até tomar pontos. Com o detido, essa noite, 2 pedras de crack foram encontradas. Pois é, gente. Agora a gente volta a falar com a repórter Suzy Faria, que tem mais detalhes sobre esse assunto. Suzy, é com você. Ei, Bruna, olha, o Janderson Vieira Carvalho, de 24 anos de idade, foi preso e autuado pelo crime de tentativa de latrocínio. Como tinha um mandado de prisão preventiva contra ele, ele já foi encaminhado para o presídio. E se vocês repararem nessas imagens que foram mostradas aí do momento da agressão, vão ver ainda que além de ter esfaqueado a vítima, o Silas, Janderson ainda, um pouco depois aí da banca de revista, o espancou e muito, bateu demais nele. Então, além de ser esfaqueado, a vítima ainda apanhou pra caramba. E para falar mais uma vez sobre a segurança ali no centro de Vitória, nós estamos aqui com o comandante do 1º Batalhão aqui de Vitória, Coronel Márcio Borges, que vai falar para a gente um pouco dessa prisão e também desse reforço de policiamento, que inclusive ontem já foi anunciado pelo comandante-geral da PM. Boa tarde, Coronel. Boa tarde a todos que nos assistem.
realmente um crime bárbaro, um crime lamentável. Ontem, na parte da tarde, nós fizemos um contato com o Silas, conversamos um pouco com ele, que ele está ainda abalado, mas conversamos bastante com a irmã dele. Foi uma fala muito importante, uma fala tranquilizadora, buscando acalmá-lo e ter mais informações, principalmente do autor desse crime. Nós intensificamos o policiamento no centro, foi uma determinação expressa do nosso comandante-geral, Coronel Caos, e não só a PM, mas uma ação conjunta da PM com a Guarda Municipal, com várias operações. E ontem à noite, uma viatura nossa, já de posse de algumas características desse até então possível autor, nós fomos alertados por um morador do centro. Existe um processo de comunitarização muito forte da PM com a comunidade do centro de Vitória, e eles nos alertaram que esse possível autor estava ali nas redondezas. A viatura, então, com o Cabo Brandão e o Queiroz, são dois excelentes profissionais, conhecem muito bem a região, encontraram o Janderson, o abordaram, ele estava ainda apresentando muitos sinais de ter utilizado algum tipo de substância entorpecente e estava com pedras de crack no bolso. Durante a abordagem foi verificado que nas mãos dele tinham sinais de corte de faca, de ter utilizado ou manuseado. Os policiais tiveram ainda mais suspeita dele. E na conversa, na investigação ali junto a ele então assume a autoria do delito. Os policiais prontamente conduzem ele até o DPJ, mas para manter a prisão dele, foi necessário que esses policiais, de modo muito proativo, fossem até a casa do Silas, conversassem com o Silas, convencessem o Silas a vir fazer o reconhecimento do Janderson. Isso é importante para manter a pessoa presa, né? Sim, senão ele já teria saído. Teria sido feito um termo circunstanciado. Teria sido liberado. Pela posse de droga, e ele teria sido liberado. Uhum. Mas ele foi trazido, ele veio até o DPJ com a guarnição, fez a identificação do Wanderson, e aí sim o delegado pôde pedir ao juiz o mandado de prisão preventiva, que foi concedido prontamente pelo juiz de plantão, e graças a Deus, para nós e para a sociedade como um todo, o Janderson está preso. Então todo o trabalho aí, todo esse esforço foi feito pelos policiais militares para que mantivesse Janderson atrás das grades, para que ele não fizesse mais vítimas ali no centro. Certamente a ação do Brandão e do Queiroz foi imprescindível para que o crime pudesse ser melhor apurado, e para que nós pudéssemos qualificar essa prisão. Essa é uma questão muito importante, para que o delegado pudesse buscar os meios para manter o Janderson preso. Então essa qualificação da prisão só foi possível por essa ação proativa dos policiais militares, pela iniciativa deles. Agora, o que nós estamos sabendo também é que o governador do estado, Renato Casagrande, teve uma conversa, uma reunião com a cúpula de segurança, onde ele pediu aos representantes das polícias empenho para a redução da violência aqui no estado. O Coronel Borges também esteve presente nessa reunião. Coronel, qual foi a deliberação do governador? Vai aumentar efetivo? Vai aumentar policiamento? Sim, é importante destacar para todos que é uma premissa do estado presente. Todo mês nós fazemos essa reunião com a presença do governador, ele presente, ele coordenando, junto com o secretário de Segurança, o Álvaro do Bock, coordenando essa reunião da cúpula, onde participam PM, Polícia Civil, as guardas municipais, Judiciário, Ministério Público. E na reunião de ontem, o governador pediu que nós continuássemos muito empenhados em manter esse gerenciamento, manter a união das PMs com as guardas municipais, fazermos operações conjuntas, sempre com foco na redução da criminalidade violenta. Então, o nosso comandante-geral, em entrevista ontem, destacou a importância de, dentro desse contexto, nós mantermos e ampliarmos o reforço do policiamento na região do centro de Vitória e na região de Santo Antônio, na região da Regional 2, com o objetivo de pacificação aí e de trazer o sossego, a paz social para essa região. E é uma coisa que todo mundo está precisando, né, Coronel? E as exigências aí, as demandas são grandes. Agora, uma última informação, Jorge Bruno. Eu fiquei sabendo há pouco que a equipe da Draco
que fez uma operação com relação à parte financeira dos traficantes lá do bairro da Penha, estão recebendo ameaças do traficante que comanda o complexo da Penha, o Beto. As equipes estariam sendo ameaçadas por esse traficante. Nós já demandamos à Secretaria de Segurança Pública para saber sobre essa informação. Ainda não obtivemos essa resposta. A Secretaria de Segurança já está avaliando, averiguando, né, a veracidade dessa informação. Mas a informação que nós temos é essa aí. A Operação Draco, para quem está acompanhando o nosso jornal, era uma operação que tinha como cunho principal a parte financeira da facção Trem-Bala. Muitos bens ali da família do traficante Beto foram indisponibilizados, bloqueados e estariam bloqueados até hoje. Na época dessa operação, 2 advogadas que vêm a ser a mulher e a cunhada dele foram presas, inclusive a mulher dele está com prisão preventiva ainda, e alguns documentos foram encontrados na casa de um contador no bairro de Fátima e foram levados para serem averiguados. O bloqueio dos bens chega em torno de 2 milhões de reais. A equipe ainda está trabalhando nessa documentação. Bem, eu encerro a nossa entrevista aqui com o coronel, agradecendo a ele, desejando sucesso aí nessa vigia, né, que vocês vão fazer, trazendo segurança para a comunidade aqui em Vitória, que ultimamente tem sofrido bastante com a criminalidade. É com vocês aí no estúdio. Tá certo, Suzy. Obrigada aí pelas suas informações. Agradece ao Tenente Coronel Borges também. E a gente agradece ao trabalho da polícia e espera que esse bandido que esfaqueou o balconista permaneça preso, né, gente? Olha, um suspeito de assalto foi morto após perseguição e troca de tiros com a guarda de Vila Velha. Um agente chegou a lutar com um rapaz e ficou ferido. Um outro suspeito também foi baleado e levado para o hospital. Com os assaltantes foram encontrados dinheiro e joias, provavelmente de vítimas de roubo. No vídeo é possível ver a movimentação dos agentes da Guarda Municipal de Vila Velha após balearem os 2 suspeitos no bairro Vila Garrido. Tudo aconteceu no início da noite desta terça-feira durante uma perseguição. De acordo com testemunhas, os suspeitos estavam no bairro Paú, realizando um assalto a passageiros em um ponto de ônibus, quando já entraram aqui pelo bairro Vila Garrido trocando tiro com os agentes da guarda. Um deles foi baleado bem aqui neste local. O outro fugiu por essa esquina, subiu a rua, mas acabou também sendo baleado e preso pelos agentes. Os meliantes passaram, né, na moto, os 2 meliantes passaram e as 2 guardas passaram, os guardas no caso, passaram atrás, né, pedindo para parar. Quando chegaram no EPA de Paú, eles já começaram a dar os tiros. Tinha muitos tiros. Estava assaltando o pessoal no ponto de ônibus. Esse senhor que estava na rua ouviu a troca de tiros e viu toda a movimentação. A Guarda Municipal atrás deles, os 2 rapazes, aí um foi baleado ali em frente à igreja, caiu ali, e outro caiu próximo também do lado aqui da igreja. Os agentes da guarda viram a atitude suspeita dos homens durante um patrulhamento no bairro São Torquato. Os 2 meliantes de posse da moto que estavam em fuga, eles já começaram a desferir disparos de arma de fogo contra as equipes, né? Em meio a todos os carros, a trânsito, movimentação. As equipes conseguiram alcançá-los no bairro Vila Garrido e aí durante a abordagem os mesmos tornaram a efetuar disparos contra os agentes e aí os agentes, para repelir injusta agressão, necessitaram realizar disparos de arma de fogo. Ele foi atingido com um único disparo, né, nessa intervenção dos agentes, e mesmo assim ele foi para cima de um dos agentes, entrando em luta corporal e tentando tomar a arma do mesmo, né? O nosso agente, inclusive, ele foi lesionado por conta disso. E aí, minutos depois, obviamente, como ele estava baleado, ele não aguentou mais essa luta corporal. O outro suspeito foi baleado no braço, socorrido e depois conduzido para o departamento de homicídios. Ele foi identificado como Pablo Dasílio de Moura, de 32 anos. De acordo com a guarda, o bandido teria saído da prisão há cerca de 5 meses. Já responde pelos crimes de receptação,
roubo qualificado e tráfico de drogas. E saiu de alvará recentemente, agora no mês 5. O indivíduo que veio a óbito, ele estava dentro do seu bolso com vários pertences, com joias, cordões de ouro, uma quantia em espécie de aproximadamente R$1.000, documentos pessoais de uma outra pessoa que provavelmente pode ser vítima desses assaltos. Olha, o suspeito preso foi autuado em flagrante por roubo qualificado e por adulteração de chassi. Ele foi encaminhado para o centro de triagem de Viana. Gente, vamos de notícia boa agora? Vocês lembram do seu Luiz? A gente mostrou aqui ontem que ele estava fazendo um protesto por conta de uma banheira. Olha aí, seu Luiz. Pois é, gente, essa banheira que ele comprou não pôde ser aproveitada para aquele banho refrescante porque faltaram algumas peças. Pois é, Bruna, revoltado com a situação, o seu Luiz entrou numa caixa d'água e ironizou o problema. A gente viu, né? A caixa d'água, isso porque a banheira chegou em maio e até ontem de manhã a loja que vendeu nada tinha solucionado o problema. Até ontem de manhã, porque depois que nossa equipe deu voz ao seu Luiz, o problema foi resolvido finalmente, coisa né? boa. Vamos ver o vídeo que ele mandou pra gente? Roda aí. Então, gente, da tribuna, eu tenho uma boa notícia para dar. Chegou a nossa banheira, tão sonhada, entregou agora na parte da tarde. Olha que beleza, veio até a nota decente agora, tá? Ó, a banheira e na caixa de papelão. Olha aí, gente, a curiosidade foi tanta para mim saber se tá com todas as conexões. Essa conexão que vem na banheira, é esse jeitinho aqui, ó, na caixa de papelão, com todas as suas conexões, tá vendo? Tudo certinho, ó. Eu tenho que agradecer a Rede Tribuna, tá? O Felipe, a toda a equipe que me apoiou, que me deu toda a assessoria, a todos aqueles que estavam por trás dos bastidores e que acabou me dando todo o apoio possível. Desde o dia 19/5, eu nessa luta, precisando trocar essa banheira, precisando resolver meu problema e não conseguia. Então, eu venho agradecer eles muito, muito obrigado. Deus abençoe toda a equipe, tá? Viu? Aqui a gente resolve o problema. Seu Luiz, feliz da vida, deve ser a netinha ou a filha dele, não sei, ali pulando de alegria também, vão se refrescar na banheira nova, que agora vai funcionar. Tá completinha, com todas as peças, veio lacradinha. Mas aí, ó, o banho na caixa d'água ficou uma opção, né? Quem sabe aí depois. Pois é, né? Mas eu acho melhor na banheira, A Bruna. banheira é mais legal, Como né? a Bruna disse, gente, olha só, a gente resolve o seu problema. Comprou e não chegou, quebrou antes da hora, contratou um serviço que deu ruim. Mas o que, Bruna? Mas que problema? Problema no bairro. Problema de tudo quanto é. Tá estragado, a estragou. Gente dá jeito. A gente dá jeito, gente. Então, ó, a gente te ajuda. A prova tá aí do seu Luiz, né? É só fazer o quê? É só mandar pro nosso WhatsApp. Liga Bruna, pra é gente, simples. manda vídeo, manda foto, manda mensagem que a gente vai te ajudar. Olha aí o número aparecendo na sua tela. O seu Luiz fez isso. Ele seu mandou mensagem pro nosso WhatsApp. É isso aí, a gente respondeu e foi lá na casa dele. Faz igual o seu Luiz, gente. 997-92-2530, 997-92-2530. A gente te ajuda. De tarde, a banheira já estava lá. Então, apareceu aqui meio-dia, de tarde, o problema já foi resolvido. Em rapidez. Olha, no próximo bloco, filho de policial assassinado na Serra foi vítima de crime passional. O mandante é o ex-namorado da jovem que ele conversava pela internet. Adolescente é assassinado a tiros quando jogava futebol em Cariacica. Pedreiro cai no terceiro andar de uma casa e morre. Mudanças no Código de Trânsito Brasileiro. O prazo de validade da carteira de habilitação aumentou. Também tem mudanças na pontuação de multas. O TN1 traz todas as informações já já. TN1 de volta. A polícia descobriu que o filho de um PM morto em agosto deste ano na Serra foi assassinado por ciúmes. Um serralheiro planejou o crime depois de ver a ex-mulher conversando com a vítima. 2 pessoas foram contratadas para a execução. Os criminosos fizeram uma tocaia e mataram a vítima quando ela saía do trabalho. Daniel Moreira Patrício tinha 23 anos. Ele foi baleado na nuca sem nem poder se defender. O motivo do crime? Ciúmes. O Daniel tinha conhecido uma garota na internet. Eles nem chegaram a se relacionar, mas um dia, enquanto conversavam, o ex dela viu a situação
e resolveu que iria matar o jovem. Após o expediente do Daniel Moreira Patrício, a vítima, ele se encontrou com essa moça. O ex-marido dela passa pelo local e fala com ela que ela o estava enganando. Nesse momento, o ex-marido já começa a planejar a execução de Daniel. O crime aconteceu no dia 3 de agosto. Segundo o delegado adjunto, o executor e o intermediário ficaram de tocaia, próximo ao serviço do chapeiro. O executor ele fica na Avenida Guarani, num ponto onde ele consegue ter a visualização da lanchonete onde a vítima trabalha, e o intermediário, em determinado momento, é dado a eles a ordem para executar uma pessoa, só que a pessoa era errada e cancelada a ordem. Quase que eles executam uma pessoa que não tinha nada a ver com o plano deles. Quando o Daniel sai, o executor se levanta, sem falar nada, e efetua os disparos contra a vítima. O Daniel chegou a ser socorrido, foi encaminhado para o Hospital Jaime dos Santos Neves, mas não resistiu. Ele era filho de um sargento da PM. Depois que o crime foi cometido, o executor e o intermediário, eles fugiram de carro. Quem estava dirigindo era o mandante do crime. Os três, eles foram para Linhares, no norte do estado, porque assim acreditavam que tinham um álibi, que tinham cometido um crime perfeito. Diante das investigações, a polícia prendeu os três envolvidos. O mandante do crime, um serralheiro de 27 anos, e o executor e intermediário, que tem 23 e 19 anos cada um. Desde o início, as investigações apontavam um crime passional. O ciúme excessivo de um homem tirou a vida de um jovem de 23 anos, que, segundo a polícia, vivia entre o trabalho de chapeiro e ficar dentro de casa. Era uma pessoa de bem, não se envolvia com nada de ilícito, e a primeira pessoa que ele foi se relacionar e conhecer acabou ocasionando o óbito dele em razão de um indivíduo extremamente obsessivo e possessivo, ciumento em relação à ex-mulher. O que chama ainda mais a atenção da polícia é que o mandante já estava planejando outro assassinato que seria executado no dia 21 de setembro, no dia que ele foi preso. Ele já tinha descoberto que a ex estava conversando com uma outra pessoa, já tinha levantado o local de trabalho dessa pessoa, e se nós não realizássemos a prisão desse indivíduo naquela data, outra pessoa iria morrer. Olha, os três suspeitos foram indiciados por homicídio por motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima. Amigos do motociclista morto em um acidente em Portal de Jacaraípe, na Serra, fizeram um protesto. Em meio ao coração feito com capacetes, a moto da vítima. Caio Conceição da Silva, de 19 anos, morreu após ser atingido por um ônibus que teria feito uma manobra irregular. Amigos do jovem percorreram ruas fazendo buzinaço em homenagem ao rapaz que era morador do bairro Planalto Serrano e trabalhava quando se envolveu no acidente. O motorista do coletivo, de 36 anos, prestou esclarecimentos na delegacia e foi liberado para responder em liberdade provisória. Como ele prestou socorro à vítima, não pôde se aplicar uma prisão em flagrante. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Delitos de Trânsito. Gente, um jovem de 17 anos foi morto a tiros no bairro Vale dos Reis, em Cariacica. A vítima jogava futebol quando os criminosos chegaram atirando. Eu quero meu filho. Você vê como que Deus já estava trabalhando na vida dele. O desespero é de uma mãe que acaba de ver o filho assassinado. No braço, o presente que ela deu a Kevin Nascimento de Andrade há menos de um dia. O jovem de apenas 17 anos foi morto a tiros por volta de 5 horas da tarde, no bairro Vale dos Reis, em Cariacica. Ele foi jogar bola. Eu cheguei com ele da serra e os meninos ligou para ele jogar bola. Ele jogava todo dia bola com os meninos. O corpo de Kelvin ficou caído a poucos metros do campo. De acordo com testemunhas, Kevin ainda estava jogando bola aqui no campo do bairro quando os criminosos chegaram. A vítima foi atingida por mais de 10 tiros e os bandidos ainda fugiram atirando pelas ruas do bairro. Vizinhos contaram que eram pelo menos 3 homens encapuzados e com uma metralhadora. A Polícia Civil foi até o local para investigar a morte e encontrou cápsulas de diferentes calibres. A suspeita é que o ataque tenha sido feito por traficantes do bairro industrial de Viana. A mãe de Kevin não sabe por que o filho seria alvo dos bandidos. Eu não sei de nada, não.
Esse caso vai ser investigado pela Divisão de Homicídios de Cariacica. Até o momento, ninguém foi detido. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que altera o Código de Trânsito Brasileiro. A atualização amplia o prazo de validade da carteira de habilitação. Condutores com menos de 50 anos terão que renovar a CNH a cada 10 anos e não mais a cada 5 anos, como acontece hoje. As regras para a suspensão da carteira também mudaram. Agora serão 3 níveis de pontuação para que o motorista tenha a habilitação suspensa por 1 ano. O texto com as atualizações deve ser publicado no Diário Oficial de hoje, mas as regras só começam a valer em abril de 2021. Agora a gente atualiza os números da pandemia do coronavírus aqui no Espírito Santo. A Secretaria de Saúde confirmou a morte de 21 pacientes nas últimas 24 horas. Foram mais 946 casos e 911 pessoas conseguiram se recuperar de ontem para hoje. Então, nós temos 140.701 casos confirmados desde o início da pandemia aqui no estado. 129.515 pessoas conseguiram se recuperar. 3.680 morreram. E um grave acidente em Venda Nova do Imigrante resultou na morte de um motorista. Alessandro Soares do Amaral era quem dirigia o caminhão carregado de vidro. Em uma curva da rodovia Pedro Cola, ele perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou várias vezes. O motorista ficou preso às ferragens e morreu no local do acidente. O corpo de Alessandro foi levado para o DML e hoje pela manhã foi liberado pela família. A carga de vidro ficou toda espalhada pela rodovia, que precisou ser interditada para limpeza. 3 horas depois, o trânsito na região foi liberado. Vamos dar uma olhadinha no que é destaque no Jornal A Tribuna de hoje? Vamos. Tem notícia boa para quem está em busca de emprego. Lojas abrem vagas a partir de hoje, viu, gente? O comércio está com mais de 800 oportunidades de emprego e a partir de novembro vai começar as contratações temporárias para o final de ano. Comércio, lojas, shoppings, fiquem atentos aí. Pois é, e tem aqui, ó, novo coronavírus, gente. Idosa é a primeira a morrer de reinfecção. A paciente holandesa, 89 anos, teve 2 testes confirmados de Covid em um intervalo de 59 dias. Ela estava se tratando de um câncer, por isso temos que redobrar a atenção. Vamos ver mais destaques do jornal A Tribuna de hoje. Quarta-feira, 14 de outubro. Lojas abrem a partir de hoje 3.000 vagas para vendas do fim do ano. Na foto principal, a maioria das famílias não libera alunos para a volta às aulas na rede pública. Governo compra mais de 20 milhões em diesel para a Transcol não parar. Bancos já oferecem empréstimos para aposentados com um limite maior. No caderno de esportes, São Pedro salva o Fla de sufoco do Lanterna Goiás. E ainda destaque no jornal A Tribuna. Em AT2, a atriz e escritora Denise Fraga diz: agora a correria é dentro de casa. Cabelo, óleo e fio dental são os que mais entopem rede de esgoto. E 4 vacinas contra a Covid estão em testes finais no Brasil. Um pedreiro morreu depois de cair do 3º andar de uma casa em Guarapari. Carlos Miguel Lopes, de 55 anos, estava rebocando à frente da casa quando despencou de uma altura de 9 metros. A tábua de madeira que servia de apoio pelo lado de fora do prédio não suportou o peso. O acidente aconteceu em Muquiçaba. O SAMU foi acionado, mas quando a ambulância chegou, o pedreiro já estava morto. A vítima não usava equipamentos de segurança. O responsável pela obra esteve no local. Ele era amigo do pedreiro. Carlinhos, como era conhecido, era casado e deixa um filho. Um inspetor penitenciário foi preso acusado de levar drogas e celulares para detentos do sistema prisional aqui do estado. Gente, ele estaria agindo junto com advogadas que foram parar na cadeia no mês passado. Elas são suspeitas de levar ordens de execução dadas por traficantes dentro do presídio. Celulares, baterias, todo esse material eletrônico e ainda esses cabos aí. Tudo foi apreendido com um inspetor penitenciário dentro do centro de detenção de Viana.
Tudo indica que o servidor, de 33 anos, levava drogas e também celulares para dentro do sistema prisional. A polícia chegou até ele após a prisão de 2 advogadas, que aconteceu no mês passado. As investigações revelaram que esse inspetor penitenciário atuava favorecendo a entrada de drogas ilícitas na unidade prisional na qual trabalhava, assim como a utilização pelos internos de telefones celulares. Nós começamos a entender essa atuação criminosa dele analisando os diálogos travados através do WhatsApp entre ele e uma das advogadas presas. Nesses diálogos, ele inclusive chegou a solicitar uma propina no valor de R$5.000 a título de adiantamento, ou seja, um valor a ser pago para ele antes que o serviço ofertado viesse a ser efetivamente prestado. As advogadas foram presas em Vila Velha no dia 11 de setembro, acusadas de entrar com drogas no CDP de Guarapari e enviar também informações do tráfico para quem estava dentro do presídio. Ele afirma que, de fato, uma das advogadas presas vinha oferecendo a ele a possibilidade de pagamento de propina mediante a inserção de drogas na unidade prisional, mas na versão dele ele aceitava ter relação com a advogada, aceitava o dinheiro, mas se recusava a fornecer as drogas. Essa é a versão que ele apresentou em ato filmado. Além da prisão desse inspetor penitenciário, a Operação Vadimeco, que teve início no mês de setembro, também descobriu que uma das advogadas envolvidas no esquema, ela tinha um papel que ultrapassava esse de enviar recado para presos e pessoas que estão em liberdade. Ela, na realidade, era a segunda pessoa de comando que tinha voz ativa na organização criminosa. Determinava a execução de pessoas, determinava que até mesmo as mães de vítimas de homicídio fossem obrigadas, sob violenta ameaça, sob grave ameaça, a alterarem os depoimentos de homicídio. Ela determinava como as drogas seriam revendidas, qual integrante da organização revenderia qual droga, em qual área. A operação que investiga o tráfico de drogas dentro dos presídios, comandado por traficantes de Nova Brasília, em Cariacica, agora foi encerrada. Mas a polícia continua atrás de João Vitor Alvarenga Borges, de 18 anos, esse aí que está na foto. Ele é considerado foragido e seria atualmente o gerente dessa organização criminosa, o único que ainda está em liberdade. Participou ativamente da atuação criminosa dessa organização e recebeu uma nova ordem de prisão. Pedimos para que a população denuncie, principalmente através do 181, Disque Denúncia. O TN1 faz um rápido intervalo e volta com informações do tempo aqui no Espírito Santo. O sol já voltou a brilhar, hein? Será que vai, hein? Vai sim. E você vai conhecer um projeto que resgata a autoestima de mulheres em tratamento do câncer. Fique com a gente. TN1 de volta. E o sol, minha gente, será que vai voltar a brilhar aqui no Espírito Santo? Hoje de manhã ele já apareceu um pouquinho tímido, né? Aonde, gente? Lá em Vila Velha, apareceu um pouquinho tímido. Botei até as roupas no varal, tá? Pra aproveitar, porque não tá fácil, não. Quem é dona de casa sabe. Olha, gente, a previsão do tempo para essa quarta-feira, segundo o INCAPé, vamos ver como é que tá o dia nesse início. Pois é, a sua previsão do seu microfone deu zebra aí, hein? Vamos ver como é que está no início, ó. Vamos ver como é que está nesse início de tarde, na Reta da Penha. Trânsito livre de congestionamentos, pelo menos, né, Bruna? Não chove nesse momento, mas à tarde pode cair pancadas de chuva. Vamos seguir na Beira-Mar, que também tem pistas livres aí nos dois sentidos, na Grande Vitória. Temperatura mínima de 22 e máxima de 28 graus. Eu vou seguindo aqui enquanto a temperatura do seu microfone não está bem, né? Vamos ali na entrada da Terceira Ponte, na Beira-Mar, na Praça do Papa, na verdade. Os motoristas seguem sem enfrentar lentidão no trânsito, nesse trecho ali da Praça do Papa, na entrada da ponte. Mais tarde, essa região aí costuma ficar bastante congestionada, mas agora está livre. Gente, na região sul capixaba, o sol vai ficar entre nuvens e pancadas de chuva à tarde. Temperatura mínima de 21 e máxima de 31 graus. No norte também a previsão é de chuva rápida hoje, o tempo fica nublado, a temperatura mínima é de 22 e máxima de 30 graus.
Ô, Bruna, será que você já está falando bem? Acho que eu consigo dar a previsão na região serrana. Já cheguei aqui chegando para falar da previsão na região serrana, né, gente? A temperatura do gente? microfone dela está quente agora? Está quente? Acho que está mais quente. Tá lá quente. Na região serrana o tempo está mais frio. Está mais frio que meu microfone. Nas áreas altas, mínima de 17 e máxima de 24 graus. Por lá, sol entre nuvens e pancada de chuva à tarde. Vou te dar um refresco. Deixa eu chamar aí a próxima matéria, porque você falou pra caramba, né, na previsão do tempo, gente. Olha só, enfrentar um tratamento de câncer pode ficar ainda mais leve quando mulheres encontram apoio para fortalecer a autoestima. Aqui em Vitória, um projeto nasceu justamente para isso, resgatar toda a beleza que vem de dentro e de fora. Veja aí na reportagem. Por aqui, a mulher pode escolher ser loira, morena, ter cabelo cacheado, liso, curto, longo. Pode ser o que quiser. O projeto Você é Única mostra que a mulher é linda de qualquer jeito. Estamos no mês de combate ao câncer de mama, uma doença que afeta muito a autoestima da mulher. Por isso, o projeto é feito para enaltecer quem está passando por esse momento. É muito gratificante, porque você vê que realmente elas ficam felizes em estar participando, em ver que a gente está levantando a autoestima dela através desses trabalhos. Um dia de beleza completo, com maquiagem, cuidados com o cabelo e ensaio fotográfico. Tudo para as mulheres que estão em tratamento contra o câncer de mama se sentirem ainda mais lindas. A gente doa para pacientes quimioterápicos carentes, né? Então essas doações são feitas através dos hospitais e ONGs. Quem vê a Renata assim nem imagina tudo que ela já passou. Ela descobriu o câncer de mama em agosto de 2017, mas nunca deixou se abater e acha que projetos como esse fortalecem as mulheres. É muito importante para a autoestima, né? Eu não tive problema de raspar o cabelo, de ficar careca. Eu me senti mal depois, quando o cabelo começou a crescer. Aí eu me senti mal, mas isso traz, né, uma peruca, um cabelo, um lenço bonito, devolve a autoestima. Em 6 meses, quase 900 mulheres foram diagnosticadas com câncer de mama aqui no Espírito Santo. O projeto Você é Única, além de enaltecer a beleza da mulher, também reforça a importância do autoexame. E foi assim que a Eliene descobriu a doença em março do ano passado. Depois do diagnóstico, vieram os questionamentos. Eu havia perdido o meu filho mais velho em um acidente de carro, né? Assim, há pouco tempo da descoberta, né, do câncer, assim, uns 2 anos, na verdade. E aí, quando eu já estava vindo, né, com uma dor muito forte, num luto, né? E aí, quando eu descobri a doença, eu não levei um susto tão grande, assim, eu não me desesperei. Eu não fiquei desesperada, porque a dor que eu já tinha sentido era maior, né? Flashes, pose pra lá, sorriso pra cá e autoestima lá em cima. Mulheres se sentindo empoderadas e únicas. Todas que estão passando por esse processo, nós somos fortes, nós somos guerreiras, nós somos amadas. E é muito mais isso que nos define do que qualquer outra coisa. Nós somos únicas. Existe vida além do câncer. E são lindas demais essas mulheres. Muito bacana. Todas né? nós. Muito bacana o projeto. Tá na hora de terminar o jornal, né? Tá, vou ficar sentadinha aqui. Vai né? ficar sentado. Você quer desfilar? Pode desfilar. Vou desfilar, né? Você cansou muito, falou a previsão do tempo toda sozinho. E falando em previsão, hoje é dia do meteorologista, tá? Parabéns. Você sabe de todos os dias, Sei né, de todos Bruna? os dias, o calendário ambulante, tá? Parabéns aí para Hugo Ramos e para todos os outros profissionais dessa área, tá bom? Bora terminar, bora almoçar. Beijo, tchau, gente. Tchau, tchau.